Aqui o início da segunda resposta do técnico Tite, falando sobre esse 0-0 com a Venezuela. Não achar o espaço. Muitas vezes você já abrir o jogo para o lado, muitas vezes congestionar por dentro, muitas vezes abrir para o lado do campo e tem sempre 2 contra 1 brasileiro, 2 venezuelanos contra 1 brasileiro, 3 venezuelanos contra 2 brasileiros. O que quebra isso é mais o drible? E se é o drible, qual é o limite para o Everton Cebolinha, que teve o drible na jogada do gol anulado, ou é a triangulação? Os dois. E na última parte a gente tenta isolar para 1 contra 1. Aí de ter. O David teve no primeiro tempo, eu acredito, finalizações, chutou cruzado no início do jogo também, eu estava do outro lado, uma possibilidade quando trabalhou e traz ele para a inversão. O Everton da mesma forma. Mas são as duas possibilidades. E ele é um aberto e ele é um com presença diária, que eu coloquei anteriormente. Eles faziam linha baixa, o Rondon vinha e tirava o primeiro volante por vezes, deixava os 2 zagueiros, é a construção do zagueiro também. É da entrada do Ferninho para ter um outro construtor também em cima do Casimiro, que estava com cartão, uma jogada difícil, que ele fazia pivô para os 2 de velocidade. E aí como começar a botar volume. Botou volume, mas não teve efetividade, não traduziu em gol. Tite, ainda em cima disso, qual é o teu limite na hora de fazer a troca entre uma troca que mantenha a estrutura da equipe, como foi hoje, e trocas que mudem a cara da equipe, que mudem a maneira da equipe jogar? Qual é o teu limite para fazer essa decisão entre esses tipos de troca? Agora eu não entendi muito a tua pergunta. Vamos ser um pouco mais direto. Por que não fazer trocas que mudassem mais a cara da equipe? A gente sabe que a sua maneira de trabalhar é um pouco mais de conservar a estrutura. Tira um volante, bota um volante, tira um atacante, bota um atacante. O que te faz pensar que você poderia mudar mais a cara da equipe nas alterações? Trabalhar taticamente durante a semana e manter a rotina do lugar em cima das pressões que no momento exerce. O atleta reproduz aquilo que ele é treinado. O Gabriel entrou pelo lado esquerdo, ele trabalhou como segundo atacante pelo lado direito. Ele jogou no City, assim, também com o Agüero. Vindo de fora para dentro. Até a sua formação no Palmeiras ela trouxe. Então ele é um jogador mais de presença diária. E eu quero ter um jogador de presença diária numa equipe que ela joga mais baixo. Então ela traduz e ela treinou dessa forma para ter essa possibilidade de jogar e de traduzir. Eu não tenho toda essa intuição, essa capacidade de botar de volante e botar um... Eu não tenho. Eu sou incompetente para essa situação de botar volante, trazer um meia lá e achar que esse jogador vai te resolver com uma solução mágica, se não tiver uma estrutura toda montada, se ele em cima da pressão, da necessidade do resultado, como o professor Rui falaria assim, a rotina do lugar onde tu tem o domínio da função. Treina para essas possibilidades. Tite, como que você viu o comportamento do torcedor e também ter 2 gols anulados pelo VAR? Eu sei que você sempre falou a favor da tecnologia e tudo, mas como é essa sensação de vibrar, esperar, aquela mãozinha na orelha? Como que o Adenor reage a tudo isso? Justiça. Estava impedido, foi falta. Justiça. Se eu estivesse do outro lado, eu ia estar colocando. Fez absolutamente nada a reclamar. Em relação a... E esse é um item. O torcedor nós temos que compreender, ele quer traduzir em gol. Se eu viesse a campo, eu queria também. Cara, é compreensível. É compreensível. Tite, aqui. Danilo, do All Sport. A gente sabe que o Fernandinho é um cara muito querido por vocês, da comissão, vocês até conversaram por muito tempo para ele voltar, ele joga muito no Manchester City, melhora a saída de bola quando você coloca ele, o Casemiro estava mal no jogo, tem todo esse aspecto tático. Mas minha pergunta é mais no aspecto emocional, mais no aspecto de ter o estádio do seu lado. O Fernandinho é um cara que não tem o apoio de toda a arquibancada. Quando você chamou ele para conversar, imediatamente pessoas já começaram a vaiar ali. Fernandinho, infelizmente, para vocês que gostam muito dele, é marcado por algumas derrotas muito importantes da seleção brasileira.
Então, isso não pesa nem um pouco para você quando está 0-0 jogando contra a Venezuela, dentro de casa, com 40 mil pessoas, numa expectativa, o Dani falando que o axé vai ser diferente, que a torcida vai apoiar. Isso não pesa nem um pouquinho para você na hora de escolher quem vai entrar? Não pesou ali, não passou pela sua cabeça? Se pesasse, eu não colocaria. Se pesasse, eu não colocaria. O atleta tem que trabalhar em cima da pressão, todos eles têm, e eu aposto na virtude, na qualificação. Eu poderia, assim, e vou te responder assim, é o jogador que foi considerado da seleção da Premier League. Eu não posso ficar preconceituando porque isso... Nós temos que ter esse discernimento. Se eu fosse, era muito fácil para mim pegar e colocar. Como já estava com o jogador marcado, com cartão, e um jogador que tem uma saída de bola, uma inversão, se ele faz o gol no cabeceio ali, ou se sai o gol, pum, muda tudo. Oi, Tite. Aqui, tudo bem? Como já fizeram minhas perguntas. O Everton é o jogador que causou uma mudança na equipe nos 2 jogos da Copa América até agora contra Bolívia e Venezuela, que te obriga a ir para casa, ir para o hotel, no caso, e dormir pensando numa maneira de colocá-lo no time? Tu vê como é importante ter jogadores jovens, mas que essa manutenção da regularidade, por vezes, por ser jovem, e eu também tenho que compreender, ela quando entrou o Neres, deu resposta melhor do que o início do que iniciar o Cebolinha. Aí foi o Neres, começou e depois entrou o Cebolinha, deu também essa possibilidade, essa melhora. Não estava bem o Richarlison no primeiro tempo, traz o Gabriel, que é um jogador terminal. Também. Então tu fica com opções. Mas é uma concorrência, assim, importante e aberta. Eu fico com uma área menos pesada. Aí, na hora de concluir, na hora de terminar as criações que a gente faz, eu fico sem jogador mais terminal. Então, tu tem um jogador assim de cruzamento. Quando a bola entra do lado esquerdo, tem 2 jogadores mais centrais que entram, que esse é o posicionamento. Ou do lado direito. O Neres entrou no jogo melhor quando foi para o lado direito. Aí eu digo, deixa e vou botar o Gabriel. Mas depois a gente mudou também, porque tinha essa possibilidade do jogo. Digo, deixa lá, ele está bem, vamos o Gabriel para ter área pesada desse lado. Depois, quando entrou para fazer aqueles movimentos que a gente treinou com eles. De ter esses jogadores mais de conclusão. Senão, aí eu perco mais essa possibilidade de traduzir criação em gol. Por isso. Tite, Zé Alberto aqui da Rádio Gaúcha. Você há pouco foi perguntado sobre a questão de fazer um gol cedo, se isso aí pode dar tranquilidade para o time, pode, a partir de um gol, sair na frente, evitar todos esses problemas, essas dificuldades que o time tem encontrado. Nos 2 últimos jogos, há uma pressão inicial do Brasil, uma intensidade do Brasil no início do jogo. A ideia que fica, pelo menos a quem está olhando, é que não são questões unicamente táticas e técnicas. Parece que o emocional está pegando nos jogadores, à medida que eles não conseguem, nos primeiros minutos, com aquele volume de jogo, fazer em gol ou fazer o gol. A seleção parece que arrefece e precisa do intervalo para dar uma retomada, e quando não consegue, depois do intervalo, arrefece de novo. Isso tem a ver com o emocional, que compromete muitas vezes a parte técnico-tática. Te preocupa isso? Essa necessidade, o fato de ter jogadores até jovens que podem sentir esse tipo de coisa, especialmente quando a torcida começa a cobrar. Passados 2 jogos da Copa América, no Brasil, tu tem esse tipo de preocupação? Tenho sim, porque o atleta ele não é insensível e quando acaba naturalmente. Mas nós temos que saber, volto a dizer, trabalhar em cima dessa adversidade. E em alguns momentos que vocês olharam durante o segundo tempo, eu falava, continua tocando para encontrar a melhor opção de passe. Porque é o nosso jeito de jogar. Não adianta querer fazer de uma outra forma, porque não é a ideia. Não é a forma com que nós trabalhamos. Não é ao longo de todos desses jogos, aquilo que é o modelo da equipe. E as características dos atletas. A característica dos atletas são de triangulação, ela é de velocidade, é uma equipe que ela é impetuosa. Tu pega os jogadores de fora, e aí também, quando não dá o gol, tu sente um pouquinho mais.
Mas saber trabalhar em cima dessas pressões é o nosso desafio também. Tite, boa noite. Ainda em cima disso, sobre a pressa que a seleção tem em alguns momentos do jogo, sobre ficar um time nervoso em determinados momentos do jogo, claro que a torcida pede um futebol melhor e tudo isso cai nas costas do técnico. O que fazer para que não exista isso? Que tipo de trabalho você acha que tem que fazer com esse elenco para que não tenha pressa, para que não tenha nervosismo? Ou você acha que é uma coisa mais circunstancial de jogo? É a bola que não entra, é o VAR que anula o gol? Mas o VAR foi correto, né? Então não é essa situação. A maturidade dentro da própria equipe, dentro da própria competição, eu digo que ela tem que crescer dentro da própria competição, e sobre cobrança do técnico não vai deixar de existir nunca. É do jogo. Ela faz parte da atividade profissional.